pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um podcast. Lembrando que o nosso podcast é uma iniciativa da Evomilk. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E pessoal, aproveita para se inscrever no canal, é só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho que vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que a gente prepara aqui para vocês. Nós estamos também em todas as plataformas digitais, então vocês podem procurar, né, em todas as plataformas de áudio e vídeo que vocês vão poder, durante o percurso do trabalho, ouvir os nossos podcasts. E hoje nós estamos com a presença ilustre aqui no Papo de Laticínios. Eu estou emocionada, ansiosa por esse papo. É um assunto que eu tenho muita admiração por quem domina. Nós vamos falar sobre mercado lácteo. E quem vai bater esse papo aqui hoje com a gente é Eduardo Nascimento. O Eduardo ele é gerente de suprimentos no Laticínios Jussara. Eduardo, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios, né? Eu já te disse lá na mensagem que eu estava emocionada de receber você aqui. Eu acho que os grandes nomes, né, do nosso setor significa muito pra gente, né? E você disponibilizar seu tempo de vir aqui, bater um papo, né? Ajudar a cadeia, compartilhar seu conhecimento, é de uma sabedoria, de um carinho muito grande com o nosso setor e com a gente aqui, da Evomilk e do Papo de Laticínios. Seja muito bem-vindo, espero que o papo seja agradável. E fique à vontade, né, para você compartilhar o seu conhecimento, fazer as piadas, contar as histórias engraçadas que você tem. Eu imagino que alguma coisa divertida sempre tem nesse setor. De fato, divertidas, às vezes não tão divertidas assim, mas o que eu posso garantir é que é um setor altamente dinâmico e é novidade todos os dias. Bom, Exato. agradecer muito a Sara, parabenizar pela iniciativa. Acho que o setor precisa disso, precisa conversar mais, precisa de interagir mais, e nós precisamos de canais como o seu para interagir. E é lógico, felicitando todos aí que vierem assistir. O objetivo meu hoje é justamente compartilhar um pouco do conhecimento que eu agreguei nesses 30 anos de jornada aí. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir compartilhar e criar uma coesão no setor. E o setor ser encarado efetivamente como setor mesmo. Parar um pouco dessa diferenciação que produtor e indústria têm que ser inimigos. Muito pelo contrário, nós temos que encarar o setor como uma cadeia e lutar juntos, porque temos muitas pautas em comum, tá bom? Exatamente, Eduardo. E aí hoje a nossa pergunta central aqui para o nosso papo né? Existe uma solução para um mercado mais estável? Mas aí, Eduardo, antes da gente ir para o nosso papo de verdade, eu queria só que você contasse para o pessoal quem é Eduardo Nascimento, né? Você já citou aqui que são 30 anos de experiência, então você tem uma jornada bacana para compartilhar aqui um pouco com a gente, né? Bom, é isso aí. Bom, 30 anos de leite, hoje eu já trabalho com uma equipe que é mais jovem do que eu tenho de casa, então, de mercado lácteo. Eu sou engenheiro agrônomo, a minha formação é mineira, sou lavrense de formação no tempo da ESAL ainda não era UFLA, da Universidade Federal de Lavras, e tenho orgulho de dizer isso, porque é uma formação muito direcionada para a extensão, e para mim serviu demais da conta. Ou seja, a mineirice na formação eu consegui agregar, e isso para mim é muito importante na hora do relacionamento, tanto com a Bacia Leiteira Mineira, que é a maior do país disparada, quanto para outros estados. Para todo lugar que a gente vai, o pessoal pergunta se a gente é mineiro, viu? O sotaque, acho que a gente agregou tanto de estar próximo aqui da divisa de Minas, quanto da formação mineira. Eu comecei minha jornada nos lácteos antes de me formar. Antes de eu me formar, a gente tinha alguns exemplos, principalmente na Exalc, de pastejos rotacionados. O professor Moacir Corsi, Vidal Pedroso Farias, na época, eles eram preconizadores disso, aproveitando a tropicalidade do nosso país e desenvolvendo maneiras de pastejar efetivamente os nossos recursos de forma que reduzisse o custo de produção. Isso foi excelente. Eu comecei a minha tratativa em divisão de piquetes logo que eu entrei no segundo, terceiro ano de faculdade. Isso me ajudou muito, porque eu conciliei a de vista numa cooperativa de laticínios aqui de Franca, Ribeirão Preto, Patrocínio Paulista, na área de extensão rural, disseminação de tecnologia,
E fui crescendo na área de liderança, cheguei à direção de suprimentos dessa empresa também, direção industrial, e há 20 anos eu trabalho na Jussara. É toda essa parte de aquisição e compra de leite. Me orgulho muito disso. É um laticínio que tem crescido bastante e tem levado muito a sério essa questão de corresponsabilidade com os produtores. Bacana demais, Eduardo. Mas aí, para nós iniciarmos aqui, né, o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa solução, né? Existe uma solução, né, para estabilizar o nosso mercado, né? Existe um jeito de pensar no mercado mais estável? Isso pensando em todos os elos, né, no produtor, na indústria e no consumidor. Eu acho, Eduardo, que essa pergunta deve valer alguns milhões de dólares, né? A resposta em si, ela não é complexa. O complexo é executar. Bom, eu já peço desculpas de antemão para o pessoal, mas eu sou cristão e muitas vezes a gente usa exemplos do cristianismo para ilustrar o que a gente está falando. Existe uma passagem, uma parábola contada por Jesus, que ele fala sobre o bom samaritano. Para quem conhece menos, era um mendigo que estava praticamente na margem da estrada, havia sido assaltado, surrado, e passaram por eles algumas pessoas que eram de alta religiosidade. E quem é de alta religiosidade sabe o que tem que fazer. E tinha que ir lá e ajudar. E quem ajudou ele foi uma pessoa que não tinha nada a ver, que era um bom samaritano, e os samaritanos na época não eram considerados doutores da lei, e foi ele quem ajudou. O setor nosso não é muito diferente. Nós muitas vezes sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Para ter estabilidade em qualquer mercado, é fundamental que se haja controle de oferta. Eu aprendi muito jovem, tive bons professores nesse setor lácteo, e aprendi muito jovem que não se controla preço. Ninguém consegue arbitrar um preço. O que a gente consegue controlar é oferta. Se você controlar a oferta, que é causa, preço é consequência. Isso é uma regra que todo mundo sabe, todo mundo conhece. É a história do samaritano. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ou não faz, talvez, por interesse, ou não faz por desorganização. No caso do setor nosso, é muito mais por desorganização do que por falta de interesse. A estabilidade ela vem com controle de oferta. Quando você tem uma oferta mais controlada, você gera estabilidade de preços. Quando há um descontrole de oferta, que é o caso nosso, nós vivemos num país de sazonalidade efetiva, tropical, com períodos de safra e períodos de entre-safra. Se, porventura, a gente não souber contrabalancear o estoque nosso de safra e entre-safra, nós vamos conviver com altos e baixos de preço. E isso prejudica todo mundo. Quando o preço vai muito para cima, o repasse para o consumidor é muito violento, o consumidor retrai o consumo, naturalmente os preços caem. Olha para você ver como é que a flutuação prejudica o setor. Sim, o setor sim. sabe o que tem que fazer. Você vai observar que eu costumo dar exemplos. Eu acho que fica mais palpável. Petróleo. Olha como é que o setor de petróleo é altamente controlável. Só que é um setor riquíssimo. O que eles fazem? Eles normalmente limitam a oferta quando eles percebem que há uma redução de consumo. Então, eles balanceiam esse mercado. Está certo que é o lobby mais forte que existe no mundo, mas é o maior exemplo de controle de oferta e procura. O setor de carnes do Brasil é um setor que está se organizando em relação a isso. O setor sucrocoleiro, depois que fez uma associação, que é a única, conseguiu um melhor controle dessa oferta e demanda, controle de estoques e assim por diante. Dentro das nossas casas, isso acontece eventualmente. Aqui, a minha esposa, nós já estamos há 32 anos casados e a gente acaba se conhecendo muito. Ela se chama Carmen, é tratada por Carminha, e a Carminha, ela sabe controlar muito bem a oferta, principalmente perto do aniversário dela. E aí, preços sobem, é claro. Então, os exemplos são de dentro de casa e de fora de casa. O setor lácteo não é nada diferente. Nós temos que aprender, e mais do que isso,
controlar a oferta para que haja estabilidade de preço. Não tem muito segredo, viu, Sara? O problema é organizar o setor para isso. Para fazer isso, né? É um setor que tem milhares de empresas, milhões de produtores. É muito difícil. Assim, a nossa abrangência eu acho que acaba sendo um problema, né? Mas aí, o Eduardo, você fala então de controle de disponibilidade do leite, né? Que é uma das controle de suas. disponibilidade, a Isso. disponibilidade é uma regrinha matemática. Sim, Nada mais é do que a tradução de oferta e procura. A gente coloca isso em equação para ficar até mais didático, para o setor entender melhor. Disponibilidade é uma regra, é uma fórmula. Quando você tem, no caso do setor leiteiro, produção mais importação, você manipula a oferta. Do outro lado, nós temos, para tirar essa oferta, consumo e exportações. Consumo e exportações são fatores negativos dessa fórmula. Produção e importação, fatores positivos. Então, ela é igual. Produção mais importações, menos consumo e importações. É fácil, essa regra é fácil. Se essa disponibilidade, o resultado dela for positivo, é porque está sobrando produção e importação. O que vai acontecer com o preço? Se tem sobra, o preço tende a cair. Por outro lado, se a disponibilidade for negativa, ou seja, se tiver mais consumo e exportações, e é negativo o resultado, nós vamos ter uma tendência de preço para cima, subindo preços. Vou exemplificar isso com alguns exemplos muito próximos. A greve de caminhoneiros que vivemos em 2018 interfere na equação de disponibilidade. Imediatamente, quando trava o setor de distribuição, coleta de leite e distribuição para o mercado físico, automaticamente você tem uma ruptura na produção. A produção continua, só que muita gente jogou leite fora, porque não teve como coletar o leite. Por outro lado, as rodovias estavam fechadas, o leite não chegava no consumidor. Então, a ruptura foi abrupta, justamente na produção. A disponibilidade disparou para o lado negativo, porque havia consumo. E o consumo, nesses momentos, ele tende a explodir. O consumidor quer ir lá no supermercado e fazer o estoque dentro de casa. O que aconteceu com os preços? Explodiram, e foi imediato. Pandemia. Nós tivemos, logo que começaram os auxílios emergenciais, e o pessoal estava dentro de casa, nós tivemos um aumento de poder aquisitivo artificial e um aumento de consumo logo nos meses de julho e agosto da pandemia. E nós tivemos uma alavancagem muito grande de consumo, com uma oferta muito limitada. Os preços alavancaram. Mas eu coloquei 2 exemplos aí que foram pontuais e díspares. Foram coisas que não acontecem normalmente. O sim. normal é essa disponibilidade acontecer de acordo com o mercado em si. Por exemplo, nós estamos em safra e, como não tem um controle de estoque efetivo, aumenta a produção, a tendência de preços é cair. O Sim. consumo é mais estável. Quando vem uma crise que nós tivemos aí nos últimos 6, 7, 8 anos, o poder aquisitivo cai, o consumo cai, naturalmente vai ficar positiva o resultado da fórmula. A tendência de preços também é cair. Ou seja, ela é mais natural. E nós podemos interferir nisso claramente. Um Pois controle é. de estoque, importa na hora certa ou armazena o leite produzido na safra para gastar ele na entre-safra. E essa é a grande lição de casa que o mercado tem que aprender a fazer. Ô, Eduardo, mas isso requer o quê? Isso requer união do setor? Isso requer produtor conversando com a indústria conversando com o produtor, o varejo conversando com todo mundo, o produtor entendendo que o laticínio não é só o precificador ali, que tem o varejo no meio disso tudo, que tem o consumo, né? Que tem o consumidor, na verdade, a capacidade de consumir, né? De renda mesmo. Que é? Eu te falo que essa é a resposta que realmente vale muito dinheiro. Eu vou dar a minha opinião e deixar bem claro que essa opinião é minha, é pessoal. Na minha opinião, primordial, organização do setor, mas o setor como cadeia e não o setor como indústria, produtor ou varejo. Entendi. Dessa trinca, desse tripé,
O setor mais organizado, o elo mais organizado, claramente é o varejo. É o Sim, atacarejo que a gente fala. sim, O atacado, por exemplo, está na mão de poucas redes. Há uma tendência recente agora de maior concentração, inclusive, e por estar em poucas mãos, naturalmente são mais organizados. Ou seja, eles têm muito mais força hoje que os dois outros elos da cadeia. Com relação ao elo mais organizado do sim, mercado, que é o varejo e o atacado, eles estão em poucas mãos, e por estarem em poucas mãos, são muito mais organizados do que a base produtiva, que é muito ampla e muito pulverizada. O Brasil hoje são milhares de indústrias que estão fabricando, setor de queijo, setor de leite em pó, setor de longa vida, leite pasteurizado, são milhares de indústrias. Isso prejudica muito a comunicação entre elas. E os produtores mais ainda, são milhões de produtores. Hoje, sim, talvez centenas de milhares, porque está diminuindo bastante. Mas, assim, é muita gente para se conversar. E quando você tem muita gente que não cabe numa sala para conversar, você tem que lançar a mão das lideranças do setor. Isso é o básico e o principal. E eu acho, minha opinião, que a lição maior de casa nossa é efetivamente elencar lideranças que sejam proeminentes. Se você me perguntasse sobre uma liderança do setor industrial e uma liderança do setor agropecuário, eu talvez falasse um nome que vem à minha cabeça. Se você perguntar para outros elos da cadeia, você ia observar que vão surgir vários nomes. Ou sim, seja, não tem um nome que congrega efetivamente tudo isso. E dentro desses nomes, provavelmente surgiriam políticos, que às vezes não são os melhores representantes para esse tipo de agregação, de luta pelo setor, de luta sim. pelos elos. Então, provavelmente, eu responderia um nome, o Jaime responderia outro, que é outro colega nosso, o René outro. Ou seja, não existe uma convergência em relação a isso. Se não tem convergência, é porque não há força. Só existe representatividade forte quando há convergência nesse nome. A gente chama isso em filosofia de legitimidade. O líder que é legítimo. E efetivamente, se ele for legítimo, ele leva a representação e tem força, tem lobby. E quando você tem um líder efetivo, bom para o setor industrial, e outro para o setor agropecuário, são dois que vão se unir. E os dois vão promover um lobby muito mais forte do que de cada setor. Então, acho que a lição de casa é muito dentro disso. Para a gente conseguir organizar disponibilidade de leite, equacionar oferta e procura, tem jeito de fazer isso, tem mecanismo para fazer isso. Sem interferência do governo, eu acho que nós temos que ter, primeiro, lição de casa, lideranças fortes, setores falando a mesma língua. Isso não quer dizer que o produtor tem que parar de brigar com o laticínio de lojeta, estradas na porta dos currais melhores e qualidade de leite. Essa briga é interna, é roupa que tem que ser lavada dentro de casa. Agora, as pautas que são comuns, elas têm que ser tratadas de forma coesa, conjunta e levada pelos líderes lá para cima, o lobby forte nosso. E se precisar, vamos brigar por elas. Vamos fazer. Por que não fazer uma greve igual os caminhoneiros fizeram? Isso não é uma conversa que pauta muito para hoje, nós demoraríamos muito nisso. Entendi. Mas você diz assim que não adianta só essa briga entre produtor e entre indústria, né? Que isso, eu falo assim, não é que o produtor não vai brigar por preço, ele pode brigar por preço, a indústria pode brigar pela qualidade, né? Pelos sólidos, mas é muito mais que isso. É realmente ter um líder ali, um acima que tivesse que o interesse comum, né? Fala, olha, vamos agora brigar pelo setor, vamos dar as mãos aqui, vamos brigar pelo setor. Seria isso. Isso, assim, quando eu falo que tem pautas comuns, que as lideranças deveriam levar elas em conjunto, não é pauta só de produção e indústria, são pautas, inclusive, de consumo, que nós vamos atingir outro elo lá na frente, que é o consumidor. Cito um exemplo. Para mim, a maior campanha publicitária de aumento de consumo de leite chama-se Got Milk, que é uma campanha americana. Essa campanha é focada no consumidor. E quem faz essa campanha, quem banca essa campanha, são os produtores americanos, ajudados pela indústria, mas muito mais os produtores.
Olha só, a gente esperaria isso talvez do varejo, ou talvez do governo, mas não, isso vem lá da base produtiva, porque eles enxergam que a importância do aumento de consumo reflete diretamente na estabilidade da atividade dele. Ou seja, essa coesão, ela mexe com o mercado. Além disso, a gente sabe que quanto mais coeso, mais voz você tem em todos os setores da cadeia, inclusive no setor político governamental. Exato. E aí, assim, a gente vai lá no plano de qualificação do fornecedor de leite, né, que vem da última legislação aí do MAPA, né, que trata da qualidade do leite. O quanto que qualificar o fornecedor é isso, né, levar informação, eu falo assim, não é só chegar lá e cobrar e impor regras, mas não, é mostrar para ele, falar, olha só, seu Josézinho, deixa eu explicar para o senhor que o senhor produz alimento, né? O que está acontecendo com o consumidor? Eu acho assim, tem muito problema de comunicação ainda, ô Eduardo. Assim, eu não conheço a sua região, né? Eu sei que vocês talvez estejam melhores do que eu vivo aqui no interior de Minas. Mas, assim, é muito problema de comunicação, assim, o que o nosso produtor de leite, ele sabe sobre o consumidor, né? O que ele enxerga sobre isso, né? O que a gente levou informação, o que ele está acompanhando sobre o consumo de lácteos no mundo, no Brasil. Então, assim, eu acho que o plano de qualificação é muito disso também, sabe? É de fazer uma comunicação melhor entre a indústria, mostrar para ele, né? Quais são o que ele precisa de aprender sobre o que ele produz, né? Exato. Algumas das histórias da assistência técnica que eu pude testemunhar muito em relação a essa questão da ignorância de alguns produtores e até de elos que são relacionados à indústria sobre a questão do consumidor. Dos causos aí que nós tivemos há 15, 20 anos atrás, e nós temos isso ainda no Brasil, infelizmente, melhorou demais, mas nós temos isso ainda. Eu fazia muito dia de curral, ia no campo, justamente para levar um pouco de tecnologia mais relacionada à qualidade. Qualidade é fundamental. E um dia, muito depois que eu já tinha parado de fazer essa participação de assistência técnica direta, já estava na área de gestão geral, eu encontrei com um produtor abastecendo o meu carro, e o produtor ele me abordou e perguntou: "Você se lembra de mim?" Eu falei: "Não me lembro de hipótese alguma." Não lembrava mesmo, não era por maldade. Aí ele falou: "Olha, eu lembro de você todo dia." Eu já comecei a ficar meio desconfiado da história. Eu falei: "Todo dia?" Eu falei: "Mas você lembra pelo bem ou pelo mal?" Ele falou: "Pelo mal." Aí eu já comecei a ficar com medo. Já pedi para o frentista acelerar ali e falou: "Vou embora daqui." Eu falei: "Mas qual que é o problema? Eu nunca fiz mal para você, eu nem te conheço." Ele falou: "Pois é, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, você esteve na minha propriedade, nós reunimos produtores que estavam em volta, e nesse dia você falou para mim sobre o cardim que sai da teta da vaca se a ordenha for manual. E você falou para mim que aquele cardinho, se cair no balde, se cair no leite, ele está levando milhões de bactérias para lá. E você falou que até então, se eu não soubesse disso, eu não tinha pecado, porque eu estava colocando bactéria para o consumidor, que é o meu próximo, consumir. Poderia dar diarreia, difteria e várias outras doenças que são pertinentes a essas bactérias que estão no leite." E eu falei para eles: se a partir de amanhã, para eles que estavam lá, vocês continuarem, mesmo sabendo que estão interferindo na vida do próximo negativamente, aí é pecado. Se vocês forem à missa, não pode comungar. Ou seja, ele, a partir de então, toda vez que sentava embaixo de uma vaca, que ia tirar o leite, lembrava e começou a agregar para a vida dele isso. Ele falou: "Você me obrigou a lavar a mão todo dia cedo, estando frio ou estando calor. Meu reumatismo está muito ruim." Eu falei: "Mas sua alma, você acha que está melhor?" Ele falou: "Eu estou com São Pedro, eu estou com uns pontinhos a mais." Ou seja, é isso. Hoje melhorou demais. A gente percebeu que a tecnologia ela ajudou muito, apesar que o conceito de tecnologia no Brasil ele é muito vago. Tecnologia, Sim, muitas vezes, é cortar a unha. Às sim, sim, vezes é sim. tirar arame farpado do meio do pasto, que não custa nada, só que o pessoal confunde que tecnologia tem que colocar uma ordenha carrossel dentro da propriedade. Isso é outra etapa, mas o pessoal confunde muito isso. Melhorou bastante a questão de tecnologia, mas ainda tem muito produtor que tem muita dificuldade de controlar a contagem bacteriana no leite, que é o básico do básico. Célula somática, gordura, proteína, tem outros reveses, vamos dizer assim.
Contagem bacteriana é higiene, 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 higiene e temperatura de resfriamento, exclusivamente. E isso serve para a indústria também. Tem muitas indústrias que hoje, além de receber o leite que não é bom, não preservam a qualidade daquele leite, não tem um autocontrole suficiente para preservar a qualidade daquele leite. É mais ou menos por aí. E desculpa pelo caos aí, porque de vez em quando surge alguma coisa. Não, não, delícia demais os causos. Eu falo que se o pessoal do leite se reunir aí, escreve vários livros de vários causos, né? Dá para os causos que existiam antigamente, esses livros de causos que existiam antigamente, a gente podia se organizar para escrever alguns aqui do nosso setor. Exatamente. E aí, Eduardo, eu queria aproveitar um pouco dessa sua experiência, né? No setor, e eu queria que você explicasse para o pessoal como que é feito o preço do leite, né? O preço do leite do produtor, ele é consequência de quê? Basicamente, oferta e procura, disponibilidade. É lógico que essa é a lei geral. Se está sobrando, o preço vai cair, se está faltando, o preço vai subir. Se tiver um mercado constante, o preço vai ser mais estável. Hoje, infelizmente, a maioria do país, o preço é negociado mensalmente com o produtor e, assim, uma negociação turbulenta. Muito. Cada vez tem ficado um pouco mais traumática essa negociação. Por quê? O mercado tem apertado, as margens têm apertado, tanto a indústria quanto o produtor. Então, a tendência dos conflitos é maior. Isso é ruim para a cadeia, é ruim para o setor. O conflito deveria ser para melhorar a qualidade, melhorar a rentabilidade e não exclusivamente no preço. Tem melhorado isso a partir do surgimento de alguns índices de mercado. Eu, particularmente, participo da edificação das comissões que integram o Conselheite. Sou um fã desse índice, porque o trabalho que tem nesse índice é um trabalho fantástico, feito pelos professores da Universidade do Paraná, e é um trabalho muito bom. Gosto, participo, porque realmente acho que tem que ter um futuro norteador nessas negociações de preço. A evolução de contratos de fornecimento tem que ser rápida. Nós não temos contratação efetiva de fornecimento hoje. Contratos de compra e venda que sejam pautados efetivamente como um contrato de locação de prestação de serviço. Hoje ainda tem pouco volume que está pautado em contrato. Os contratos, às vezes, são verbais. E contratos verbais, muitas vezes, não são cumpridos, porque não podem ser executados. Então, assim, a gente tem que evoluir muito nisso. Mas nunca vai deixar de ser pautado o mercado por oferta e procura. Por isso que eu falo, preço é consequência. Hoje, a formulação de preço no país ela é precária. Ela é de quem pode mais. Mercado spot, por exemplo. O mercado sabe que quando está faltando um pouquinho de leite, o pessoal já extrapola preço. E aí o longa-vida acompanha, o queijo acompanha. E assim tudo acompanha. Quando está faltando, aí a indústria sabe que tem que ir lá e jogar o spot para baixo. Então vai todo mundo para baixo. Com o produtor é um pouco menos oscilante, mas funciona dessa forma também. Nós temos que evoluir nessa questão de índices e de contratações. Sim, e aí a gente tem todos os questionamentos dos produtores em relação à previsibilidade, né? Eu fiquei no campo comprando leite durante 3 anos e eu confesso para você que foi uma das maiores pressões que eu já vivi na minha vida, né? Porque realmente, né, é isso, né? Eu quero mais e a gente acaba que, né, assim, o setor ainda, eu vou falar pela minha região, tá, Eduardo? Ainda muito mais por volume do que por qualquer outro parâmetro, né? E aí eu acho que isso é um complicador muito grande, porque a gente passa muito a mão na cabeça do produtor. E assim, como é que a gente... Por isso que eu falo assim de qualificação, sabe? Eu gosto muito do plano de qualificação, porque eu acho que é uma oportunidade da gente ensinar, né? Da gente mostrar para ele, da gente aprender também mais sobre esse elo, né, da produção, mas a gente fala, olha, né, quais são os critérios básicos que você precisa entender sobre mercado, sobre qualidade, sobre consumo, sobre segurança alimentar, porque o produtor, ele assim, é até difícil de falar isso aqui porque eu vou ser bombardeada, mas é muito um comportamento de coitadismo. Eu acho que a indústria também se comporta um pouco como passando a mão na cabeça dele, só que o nosso setor está ficando muito prejudicado, né? Assim, é muita gente desqualificada, infelizmente, no nosso setor produzindo leite. Na verdade, existe uma
uma culpa, eu acho que essa culpa são dos dois elos, tanto da indústria quanto do produtor. O produtor, às vezes, ele reivindica preço sem ter a contrapartida dele, que é um produto de excelência e sem saber o custo de produção. Por outro É, lado, a indústria também, ela não qualifica e não está preocupada muitas vezes com a questão do que vai acontecer no mercado. Às vezes é uma luta assim, indiscriminada por um produtor e não sabe o que vai acontecer. Em relação ao produtor, eu partilho do sofrimento do produtor. A gente sabe o tanto que é difícil a produção produzir. de leite em si. É, E tanto que eu acho que um dos motivos da evasão da atividade é por essa dificuldade. Os produtores, o produtor rural, que tem que levantar todo dia de madrugada, todos os dias de madrugada, que tem que entrar debaixo de vaca. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um ruído aqui do fundo, que é chuva agora. Nós estamos numa chuva de... Hoje, numa das regiões nossas do norte do Paraná, choveu 150 milímetros. Você imagina o produtor embaixo com uma água dessa, tendo que trazer vaca, ordenhar vaca, lidar com isso tudo. Então, assim, é um sofrimento que a gente compartilha e partilha dele, entende esse sofrimento. Mas, por outro lado, a lição de casa tem que ser feita. A indústria tem que fazer e o produtor tem que fazer. Facilitar um pouco esse dia a dia, orientar de que forma poderia ser feito um pouco mais fácil e também valorizar esse trabalho que é tão árduo. Foi feita uma pesquisa recente nos Estados Unidos a respeito das profissões de maior esforço que existem no mundo. E a terceira foi o ordenhador, foi o tirador de leite. Então, efetivamente, é um esforço hercúleo. Nós temos que parabenizar toda a cadeia. Muito embora tenha facilitado nas grandes escalas aí. Eu tive anteontem numa propriedade em Alpinópolis, Minas, meu querido Afrânio, pessoal super bom, e eles acabaram de implantar, há pouco tempo atrás agora, uma ordenha carrossel. Ele falou, Eduardo, a diferença é gritante, tanto para o colaborador quanto para a gente. Então, facilita bastante. Só que, para isso, ele tem que ter uma escala de produção maior. Então, assim, é um processo. E esse processo, a indústria tem que participar ativamente dele, apoiando, orientando e assim por diante. Mas, olha, tirar leite, sinceramente, a gente briga, tudo, mas é um esforço que não é para qualquer um. O produtor de leite está de parabéns e, olha, efetivamente, é isso aqui, ó, todos os dias. O cara tem razão, ele tem exato. que lembrar comigo, de mim é com raiva mesmo, porque todo dia ele lá apertando teta de vaca para evitar o cardim não é fácil. Exatamente. Não, eu falo assim, eu tenho, né, eu sou da roça, sou filho de produtor, né, sempre tive muito envolvido, tenho paixão pro produtor de leite. Eu acho assim, as responsabilidades não podem deixar de ser cobradas nem de ser ditas, né? Mas é um do setor, tá rolando até, eu vi, acho que ontem no LinkedIn, eu vi a campanha no LinkedIn, rolando alguma campanha assim, falando, né, qual que é a profissão mais difícil? Pergunta pra pessoa, olha, você topa acordar todos os dias, 4 horas da manhã, trabalhar de domingo a domingo, no sol e na chuva? Né? E é isso, né? O produtor, hoje, né, não só o de leite, mas quem produz alimento hoje no Brasil vive assim, né? De sol a sol mesmo, de domingo a domingo, sem dó nem piedade, né? Com cardinho ou sem cardinho, ele tá firme ali, né? Então, assim, realmente, a gente, eu acho que todos os elos nossos são muito difíceis, né? O da produção, né, enfrenta muitos desafios, o transporte, eu falo que eu já fiz rota de caminhão e ficar o dia inteiro, né? Eu falo que se tem um setor que eu sempre falo, né? Um elo que eu acho que tem, um ator ali da nossa cadeia que tem também que ser reverenciado ali é o transportador de leite e a Leiteiro. indústria, o leiteiro e a indústria, né? Porque não é fácil também, você não tem jeito. Ah, chegou ali, peraí que deu um problema, eu tenho que esperar para produzir. E não existe isso na indústria de laticínios, né? Aconteça o que acontecer, você tem que produzir, porque o leite, ele realmente não espera. Então, assim, a gente realmente vive muitos desafios no nosso setor. Eu acho que você falou muito bem quando você diz dessa liderança, né? Dessa conversa que a gente deve ter para poder se organizar. É isso aí. Um dos fatores que tem tirado produtores da atividade é justamente essa questão, não só da dificuldade dele, mas para selecionar e para ter mão de obra que encare isso, também não é fácil. Acho que uma das maiores reclamações hoje da base produtiva é em relação à mão de obra,
a gente está percebendo que tem tido uma pequena reversão, mas nos últimos 15 anos, olha, a dificuldade não é para achar mão de obra qualificada, não, é para achar mão de obra. Está muito difícil. Nós estamos, também nós somos um pouco responsáveis por isso. Um dos fatores de evasão também é sucessão na atividade leiteira. Sim. Nós somos um pouco responsáveis por isso também. Nossos pais, nossos avós, eles talvez não quisessem um sofrimento tão grande para os filhos assim e fizeram os filhos se formarem em advocacia, em direito, em medicina e assim por diante, para não ter o ônus do trabalho da atividade rural. Também, e hoje a gente está percebendo que muito jovem aí está fazendo questão de vir para o meio rural com outro raciocínio, outro pensamento, e já com a tecnologia um pouco mais moderna. Exatamente. Nós gravamos aqui um podcast com o Cristiano Nassif, que falou super bem sobre isso, né? Falou assim, o que nos espantou, né? Da roça, mas também o que tem atraído agora, né, o jovem. Então, assim, a questão da tecnologia, igual você citou mais no início, né, são fatores, assim, que também tem contribuído muito, né, para os jovens voltarem. Olha, eu volto, mas eu quero, né, vamos pensar de uma forma diferente, né. Então, tem a questão das ordenhas, dos plantios, né, e até da cortar a unha, né, de todos os detalhes aí que envolvem tecnologia. A gente está falando aí de evasão, e aí eu vi os dados na Embrapa, né, de uma publicação desses dias, que os preços pagos aos produtores, eles superaram os custos de produção indicados pelo ICP Leite. No período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, os custos subiram 62,4%, enquanto os preços recebidos pelos produtores cresceram 102,5%. E aí é isso que eu queria que você comentasse, né? Por que a gente ainda está com tanto abandono de atividade e um desânimo tão grande do nosso setor? O que a gente vai fazer para o pessoal vir para a roça produzir? Olha, assim, são algumas coisas que a gente tem que separar um pouquinho as coisas. Primeiro, um crescimento de 100% em preços, a gente tem que ver a base de onde saiu. Se vocês, quem está mais no mercado, se lembrarem, nós tivemos uma crise de falta de leite em 2022, que o precedente foi 2016, ou seja, já fazia muito tempo que não tinha uma falta tão grande de leite assim. A sabedoria mineira fala assim, mas por que faltou? Porque um dia estava sobrando muito. E aí todo mundo desanimou, saiu do mercado e faltou. Por que está sobrando? É porque todo mundo viu que estava bom e quis ir para o mercado e acabou sobrando. E no Brasil tem muito disso. Setor desorganizado é isso. Agora é a onda da soja. Todo mundo agora está plantando soja. É lógico que é um ciclo mais longo, mas um dia esse mercado vai saturar. Isso é natural, são ciclos. E aconteceu isso com o leite. Em 2021, o produtor desanimou demais, os preços estavam muito baixos e os custos de produção muito altos. Se a gente fizer o mesmo parâmetro para crescimento de valor de soja e milho, foi em 2021 que teve a explosão, e não foi em 2022. Então, o que aconteceu em 2022 foi uma correção de percurso em relação ao preço do leite recebido ao produtor. É lógico, o produtor que fala que perdeu dinheiro em 2022 tem que rever a atividade. Foi um ano de patamares de preço muito bons. Então, se ele não ganhou dinheiro, porque o custo de produção estava muito, muito alto, ou porque ele misturou o patrimônio que ele agregou, principalmente animais, que não deu liquidez para ele. Então, assim, foi um ano bom para o produtor, mas no ano anterior tinha sido muito ruim. Eu tenho falado muito nas minhas palestras e nas assembleias e nas reuniões dos sindicatos e associações que a gente tem vivido um ciclo bianual no leite que me incomoda muito. É mais ou menos desse jeito. Tem um ano que está muito bom, aí o produtor estimula muito. Ano passado, por exemplo, teve fila para comprar Boost em Lactotropin. Gente pagando tonelada de silo aí a R$1.000, assim por diante, para estimular a produção. E aí você estimula muito, não só na parte do produtor, mas também na parte da indústria. Quando a indústria percebe que está faltando muito, ela corre no mercado externo e vai importar. E a importação normalmente chega na hora errada, chega na hora que não precisa, chega na safra. A gente vê os gráficos, é nítido isso. E quando chega a importação com estímulo de produtor, o que acontece com o mercado? Aí o mineiro falando, sobrou, preço para baixo. Aí desestimula o produtor. Passa um ano desestimulado, falta leite, vem o ciclo de novo da alta. Ou seja, uma bianualidade que tem sido incomodativa. Por que isso?
porque não há um controle de disponibilidade efetivo. A gente vive na base do controle de São Pedro. Ou é sazonalidade, ou então é estímulo e desestímulo pelo mercado em si, e não por uma coerência e coesão. Aí a gente volta na questão dos dois elos conflitantes, indústria e produtor, que precisa de uma liderança para buscar isso, para tentar equacionar dar uma linearidade nessa equação e assim por diante. Eu acho assim, a evasão, é lógico, tem outros motivos na evasão. A gente acabou de falar, sucessão Sim, é um dos motivos. sucessão. Tem gente que está satisfeitíssimo com a atividade, ganhando dinheiro e assim por diante. Só que o filho, ele é trader na Bolsa de Valores de Chicago, o outro filho é advogado, desembargador no governo do estado de Mato Grosso, e o outro é médico em Brasília. Ou seja, ele não tem sucessão. Normalmente, essa pessoa ela tende a arrendar a propriedade e migrar para a soja. É culpa dele? Não, é uma contingência que está acontecendo. Mas, por outro lado, tem outras grandes propriedades que estão absorvendo isso e está continuando, dando continuidade. O fator mão de obra é preponderante. Muita gente para com a atividade porque não consegue mão de obra, não é só qualificada, não, é não qualificada também. E a questão de estabilidade de mercado, flutuação de preços e a concorrência da agricultura batendo todos os dias na porta. Milho e soja, aqui no estado de São Paulo, começou cana-de-açúcar de novo, Sim. Café. Então, a agricultura, o Brasil tem uma vocação agrícola fantástica. Então, a agricultura todos os dias batendo na porta, e ano passado, esse ano até que não, mas ano passado o pessoal repicando preços para alugar terras. Então, assim, produtores que estavam totalmente satisfeitos com a atividade acabaram migrando para lavouras, para milho, soja, ou cana, ou café. Né? Mais ou menos por aí. Pois é. E aí você que está há 30 anos, né, assistindo o nosso setor, o que você me fala, assim, do produtor de leite, né? Que é outra pergunta de vários milhões de dólares. O produtor vai acabar? O que você enxerga, assim, sobre isso, Eduardo? Porque tem muitas... muita essa especulação, né? O que nós estamos passando agora, Sara, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Nós estamos passando agora, uma fase que vários países já passaram. Essa concentração de produtores e concentração de indústrias, vários países passaram por isso. No Brasil tem sido um pouco mais lento. É um produtor que muitas vezes ele trabalha para subsistência. Normalmente os assentamentos, quando eles são realizados, o produtor que é assentado, ele vai comprar 1 ou 2 vaquinhas para ter uma renda mensal. Então, assim, a diversificação é muito grande. Não acho que o produtor vai acabar. Acho que vai ter uma concentração muito ferrenha. Nós tivemos já perto de 2 milhões de produtores. Hoje, talvez entre 700 e 800 mil. Então, isso vai concentrar. Isso é natural. Uma migração muito grande para lavouras e assim por diante. Mas acabar, não. O Brasil tem um consumo muito alto. Tem um potencial de consumo mais alto ainda. E hoje, nós não damos conta do consumo nosso. Então, por que você vai acabar com um setor produtivo se você tem um consumo interno dentro de casa? Muito embora a Argentina e o Uruguai, eles são 2 estados do Brasil, porque são vizinhos e vizinhos de cerca, mas para que você vai depender do produtor dele se aqui você tem condição de produzir para o seu próprio consumo? Mas é lógico, isso é um processo. Vai diminuir, acabar de forma alguma. Eu conheço muitos produtores que estão aumentando o rebanho, duplicando o compost barn, passando de compost para freestyle ou para cross ventilation, aumentando a produção de 1.000, 2.000, 3.000 para 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Quando eu entrei no mercado, contava nos dedos as propriedades que tinham mais de 5 mil de leite por dia. 5 mil. O top 100 hoje, eu acho que já está pegando de 5 mil para cima. Então, assim, em todas as regiões do Brasil, as propriedades cresceram muito. Isso é uma tendência. Acabar, tenho certeza que nunca. Mesmo porque a vocação agrícola ela tem tudo a ver com a pecuária leiteira. Grão barato quer dizer produção barata, custo de produção mais baixo. Agora, tem muito caminho para seguir ainda. Nós vamos ver, ainda tem muita história para ser contada nessa jornada aí. Eu também acho. E aí, dados, né, de 2019 para cá mostram que a indústria não conseguiu repassar para o varejo toda a elevação de preço do leite pago ao produtor. Né? E eu falo assim, eu vivi bem isso na pele.
e difícil demais, né? Porque eu trabalhei numa fábrica de mussarela e aí o desafio é muito grande mesmo, né? Lidar ali com esse tipo de queijo. E aí, assim, como que fecha as contas, Eduardo? Nessas circunstâncias? No Brasil, todos os setores são complicados. O setor de lácteos, industrial principalmente, ele é muito pulverizado e a pulverização não permite uma organização efetiva. Em outros países, 70% do leite está na mão de 3 ou 4 grandes indústrias. No Uruguai, 90% está na mão de uma, praticamente. Então, assim, facilita muito mais a organização do setor. É uma empresa, 2 ou 3 empresas negociando com o atacarejo. Hoje, no Brasil, nós temos milhares negociando. Então, é muito fácil uma querer furar a negociação da outra. Precisa vender e aí acaba fazendo o que eu chamo de leilão português. Com todo respeito aos amigos lusitanos, mas é quem dá menos. E aí a Jussara chega para vender, mas eu tenho do outro concorrente seu aqui 5 centavos mais barato. Se você fizer, fecha agora. E aí, a hora que você faz, ele não fecha. Liga para o outro, falou, a Jussara fez. Você faz 5, e assim vai. Por quê? O setor deles é mais organizado. E com isso a indústria ela está pressionada. Ela está no meio de 2 elos aqui, esses 2 últimos anos, muito pressionados. O que tem acontecido? Também uma unificação, uma convergência. O mercado tem se enxugado nas indústrias. Se a gente pegar as 10 maiores indústrias do Brasil, nos últimos 10 anos, a oscilação foi muito grande. A gente está percebendo que há algumas indústrias que estão se despontando nisso. Está agregando, está comprando outras, estão agregando outras. Algumas, infelizmente, ficam pelo caminho. Eu falo que normalmente o laticínio quebra nessa época agora. Eu costumo falar que o laticínio chupa manga, mas não pula carnaval. É uma máxima, porque normalmente chega nesse período agora, cai o volume de leite, que é natural da sazonalidade, e o preço não aumentou ainda. Ou seja, o fluxo de caixa vai lá embaixo. E o que quebra a empresa é fluxo de caixa. Então, a gente tem percebido aí várias empresas que nesse período agora estão bem ruins das pernas. E isso é cíclico. Brincou um pouquinho com o mercado, infelizmente, acaba dando prejuízo tanto para o produtor quanto para o setor como um todo, todos os fornecedores. Isso é péssimo, porque dá uma conotação assim, muito ruim para o mercado. Desorganização. Voltamos tudo lá no comecinho. Setor que precisa ser organizado, com boas lideranças, com estabilidade de margem, para brigar melhor lá com o atacado, com os supermercados. Os mercados, todo mundo briga com eles. Alguns têm voz mais ativas, outros não. Cerveja, por exemplo, era uma anarquia. Todo mundo tentando engolir todo mundo e quebrando todas. O caso da Ambev foi justamente isso, concentrou o setor em praticamente uma mão e hoje eles são soberanos em relação à negociação junto aos supermercados. Será que vai acontecer isso com o leite? Pois é. Quando que vai acontecer? Precisava. Tentaram fazer isso no leite e não conseguiram. Talvez agora o processo vai caminhar um pouco mais acelerado. Tomara que eu consiga ver isso aí ainda em atividade no setor, nos próximos 10, 15 anos aí. Tomara. Pois é, e aí eu queria que você falasse sobre um pouco de tendência do mercado, né? E aí eu queria que você, né, se você puder, falar um pouco do que você tem visto de consumo, né? Quais são as tendências do mercado de consumo e aí também de produção. Tá. Isso é perspectiva. Fazer perspectiva no Brasil é um tanto difícil. Eu tenho me pautado para fazer essas expectativas de mercado nessa bianualidade. O mercado tem um ciclo bianual que tem acontecido nos últimos 15 anos, que tem sido metódico. Nós tivemos uma inversão desse ciclo de 2014 e 2015, depois de inverso, ele continuou nesse ciclo vicioso de 2 em 2 anos. O que é isso? Um ano extremamente de pico de preço, Monte Everest, montanha-russa, igual foi 2022. Os anos pares têm se caracterizado por ciclos muito agressivos de preço, pico de preço, e os anos ímpares de ressaca. Ou seja, o preço foi muito lá em cima, e aí importa-se muito no final do ano, a produção aumenta porque o produtor está estimulado, o outro ano os picos são muito pequenos. Eu falei isso ano passado em relação a ciclos, e nós já começamos a vivenciar um ciclo no começo do ano agora. Em janeiro, o mercado subiu um pouco, em fevereiro voltou a cair. Olha para você ver como é que foi diferente do ano passado.
Ano passado Sim. foi uma alta e uma baixa. Esse ano, em 2 meses, nós já tivemos uma alta e uma baixa. A gente chama de voo de galinha, né? E a tendência de 2023 não é sair muito fora disso. E o que eu tenho falado é que anos que são ruins, anos de ressaca, anos mais estáveis, vale muito mais a lição de dentro de casa, dentro da porteira, administração de custos. Por quê? O mercado não vai pagar nenhum tipo de benesse para qualquer um que não fizer o que é certo. Então, assim, mercado mais estável requer muita atenção na administração de custos internos. Ninguém pode pagar mais do que deve, porque a expectativa não é boa do mercado futuro, e ninguém pode deixar de administrar dentro de casa. É importante ressaltar que consumo ainda está muito nebuloso. Nós estamos numa transição de governo ainda. As primeiras notícias de governo, elas são complicadas, o mercado está muito inseguro, a gente percebe que a indústria não está investindo, há uma migração ainda muito grande para o mercado de capitais, ou seja, pessoal que tem dinheiro para investir está deixando o dinheiro rendendo em vez de jogar o dinheiro no mercado. Isso aí é um fluxo que demora. Existe uma briga muito grande do executivo com o Banco Central para baixar juros na marra, ou seja, isso deixa o mercado muito instável. E mercado instável quer dizer que o consumo não vai fluir como deveria fluir. Então, é um ano de muito cuidado. Por isso, a recomendação é lição de casa, redução de custo, administração de custo. Não temos outra solução que não seja isso. Pode ser que venha uma greve no meio do ano aí e tudo mude, mas a tendência, se não vier nada que seja alheio, é uma flutuação bianual. Ano passado foi explosão, esse ano o mercado um pouco mais reto. Lembrando que isso são opiniões particulares, tá? Isso aí não vem de uma opinião da empresa ou de uma opinião do mercado em si. Isso é um ciclo que eu diagnostiquei e acho que vai acompanhar dessa forma. 30 anos de experiência, eu tenho certeza que você fala isso com propriedade. propriedade. Muito nesses 30 anos, né? Então, a gente tenta ver um pouquinho na frente, muito embora seja muito difícil. Pois é, você até falou aí sobre essa bianualidade que a gente tem vivido, né? E aí eu entrei na indústria em 2019, foi minha primeira experiência, e aí logo em seguida a gente veio com a pandemia, então tudo isso, e aí eu conversava muito com pessoas, aí depois passou a pandemia e continuou difícil, né, e aí eu conversava muito com pessoas que estavam, né, há mais tempo no setor, né, com donos e gerentes de laticínios mais antigos, né, no setor. E aí eu falava, né, mas e aí, né? Que você me diz? Ele falou, Sara, falava muito, Sara, calma, porque ninguém sabe. E não é só você que não sabe, ninguém sabe. Porque é isso, a gente está vivendo uma falta de referência, né? Porque antes o produtor sabia, o leite vai subir em abril, maio, né? O leite vai cair. Agora, assim, a indústria sabia quando o queijo ia subir, quando a gente tinha uma referência do ano passado. Só que os últimos anos, por exemplo, esse ano a gente começou completamente diferente do ano passado, né? E como é que trabalha, né, com isso? Como é que os donos de laticínio, eu falo que os menores, às vezes que não tem uma pessoa específica para estudar o mercado com o mesmo cara, às vezes a gente tem indústrias hoje no Brasil que o cara, ele busca o leite, ele faz o queijo e ele vende o queijo dele, né? A gente tem muito essa realidade, né? E que dica que você dá para esse dono de laticínio, né, que não tem um suporte ali de um bom profissional, de um Eduardo Nascimento ali, para ajudar ele a tomar as decisões? A recomendação é a recomendação que a gente faz dentro de casa. Muito, embora dentro de casa também é difícil a gente administrar isso. É gastar menos do que ganha. Se a gente sabe que vai ser um ano difícil, aperta as correias, dá um passinho para trás, né? Às vezes vende o Corcel velho que está lá parado na garagem, capitaliza. Então, é lição de casa. Não queira ser maior do que o mercado. O mercado é soberano. Se você quiser ser maior que o mercado, você vai sair do mercado. Não vale para o pequeno isso só, não. Não vale para o queijeiro da canastra, que está fazendo o queijinho dele lá, com o selo do imã, e às vezes está ganhando dinheiro. Uma das coisas que eu aprendi muito é que o sucesso de hoje não te garante o sucesso de amanhã em hipótese alguma. Ou seja, a gente sabe os ciclos, mas não quer dizer que o que você fez no ciclo passado que deu certo, vai dar certo nesse ciclo agora. Então, se reinvente. Busque alternativas que não sejam as mesmas que você teve anteriormente. Ou seja, se você não é reinventar também, ninguém quer inventar a roda,
mas às vezes fazer algo que você deveria ter feito no ano anterior e não fez. Não faça, não fique esperando, o tempo vai passar de qualquer maneira. E você foi muito gentil quando você falou dos antigos do mercado, são os velhos mesmo. Tem nego cabeça branca aí que até hoje está no mesmo, rodando, correndo atrás do rabo. Ou seja, faça alguma coisa que você sabe que tem que fazer. Se reinvente. O sucesso do passado não garante a vitória do amanhã. Então, prestem bem atenção nessa questão. E mais do que isso, preste atenção no macro. Às vezes a gente fica muito embaixo da sombra da árvore e esquece de sair um pouquinho, dar alguns passos para trás para ver a copa da árvore. Tem muita coisa acontecendo no mercado de leite, tanto na base produtiva quanto na indústria. Tem muita coisa acontecendo. Então, o produtor tem que ficar ligado nisso. Na verdade, as lideranças tinham que estar muito ligadas nessa questão para proteger o produtor e para proteger as indústrias. Mas se a liderança não está fazendo esse papel, façamos nós. Então, assim, fique ligado, escutem os podcasts, façam as inscrições nos canais, isso é importantíssimo. Essa troca de ideias e experiências é importantíssima. Nós temos canais hoje de comunicação, de mídia com o produtor, que são espetaculares, outros nem tantos, alguns muitos atrasados. Eu vou citar um de domingo de manhã aí, que às vezes dá notícia de hoje, o preço do leite está subindo. E às vezes é matéria de 3 meses atrasada. Aí o produtor fica perdido. Então, criação de avestruz. Então, você sabe o que eu estou falando. Então, prestem muita atenção no que está fora da propriedade. Mas a administração, basicamente, principalmente para 2023, é dentro da propriedade. Quando eu falo dentro da propriedade, é dentro da indústria e dentro da propriedade rural, dentro da fazenda. A gente tem feito uma live todo sábado de manhã aqui com o Merinaldo Bezerra, que é um especialista, né, no assunto aí de mercado, e uma coisa que ele tem falado todos os sábados aqui, ele fala, gente, olha para dentro da porteira de vocês, gente, olha para dentro do negócio de vocês, né? E é muito isso mesmo, prestar atenção no que está acontecendo aqui, né? Eu acho que acompanhar as tendências de mercado, eu acho que hoje está muito... Eu não vou falar que está mais fácil, porque está tudo muito difícil, mas eu falo, você tem muita informação, né? A gente está aqui agora, né? Você entregando o seu tempo de graça, né, uma doação para o nosso setor. Então eu acho assim, uma oportunidade muito boa que as pessoas têm de aprender, de acompanhar e de falar, olha, o que eu preciso de entender, né, para poder não ir para né, a vaca foi pro brejo, né, para minha vaca não ir pro brejo. E aí, Eduardo, outra coisa que eu queria até comentar com você é que o pessoal, eu não sei na sua região, mas aqui o pessoal fala assim, dono de laticínio gosta muito de leite, né? Eu acho que é uma hora dele pensar, eu acho que esse é um ano importante para ele poder pensar nisso, né? Ele precisa de gostar tanto de leite assim, né? Eu acho que tem que pensar, tem que colocar o pé no freio, né? Não tem que ter medo de perder ali um volume, porque é hora de prestar atenção mesmo para a vaca não ir pro brejo, né? É por isso que eu falo que tem que prestar atenção no macro também. Isso é muito regional. Muitas vezes o produto... Essa é uma máxima, né? O produtor gosta mais de leite que de dinheiro. Mas isso, quando você presta atenção em algum cenário regional, às vezes o produtor, o queijeiro ou o industrial, de forma geral, às vezes realmente ele precisa investir para preservar a base. Mas isso tem que ser muito bem pensado e são situações pontuais. No geral, até hoje, eu não conheci nenhum laticínio que tentou preservar a base a qualquer custo e que está no mercado até hoje. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas o produtor é um ativo também do laticínio. Não que é um ativo que tem que ser eterno, mas ele tem que ser bem cuidado, bem preservado. Por isso que eu falo que a guerra ela tem que acabar. A gente tem que tratar o produtor, preservar o produtor como um ativo que tem que ser crescente e um ativo que tem que ser comum a todas as indústrias. Mas é lógico, aí entra interesses particulares, aí cabe outro papo aí de mais 1h30, 2 horas. Tá? Exatamente. E aí eu queria também que você explicasse para a gente, né, o que nós precisamos de melhorar? Produtividade na fazenda ou rentabilidade lá na indústria? O que você tem enxergado aí? Na verdade, precisa melhorar. Ou os dois. A rentabilidade, o problema de rentabilidade não é da rentabilidade em si, é da falta de perspectiva de um rendimento estável. Hoje, por incrível que pareça, muitas indústrias elas já sabem no começo do ano que vão ter 3 a 4 meses de lucro, 3 a 4 meses empatando, 3 a 4 meses perdendo.
Isso é assim, se você trouxer qualquer gestor mundial e jogar aqui no Brasil, falar assim, ó, olha essa batata quente aí, o cara fica louco. Ele não entende, ele não consegue entender que a indústria sabe que vai trabalhar com prejuízo. E a mesma coisa o produtor. Ou seja, a falta de estabilidade às vezes é muito mais preponderante do que essa questão da oscilação do mercado aí. Isso é complexo demais. Isso aí e por lado do produtor, produtividade, eu tenho um amigo, e muita gente conhece ele, é um querido amigo, chama Arthur Chinelato, Ah, e sim, é um é em querido Praça de São mesmo. Carlos, Se e ele, aposentou agora, gente. Fiquei só, aborrecida, né? e ele tem uma fala que é dele, assim, eu gosto muito, e preservo e multiplico isso, que o que é bom tem que ser multiplicado. Ele falava para a gente, falou, se chegar dentro da propriedade rural, se você vê que as vacas estão penduradas nas árvores, o cara está ordenhando as vacas penduradas nas árvores, que está dando pão de ló para as vacas, e perguntar para o produtor, você está ganhando dinheiro? Tô, você está satisfeito? Tô. Então manda ele pendurar mais vaca. Ou seja, a questão de produtividade, ela é muito pessoal. Às vezes não. Eu conheço muitos produtores em sistema de patejo rotacionado que não tem o valor agregado no leite, preço, tão bom quanto produtores que têm freestyle e assim por diante, que estão muito mais satisfeitos na atividade do que pessoas grandes aí, que às vezes estão sofrendo. Então, isso é muito regionalizado. Isso é um problema, a questão de estabilizar o sistema de produção. Isso é um problema do Brasil, mas às vezes ele é necessário esse problema para deixar mais produtores na atividade. A produtividade em si, ela é menos importante do que a rentabilidade. O produtor precisa estar satisfeito e sabendo que vai ganhar dinheiro, ter expectativa e perspectiva. E isso remonta todo o começo da conversa nossa. Falta uma coordenação para a gente ter uma flutuação menor desse mercado. Quando está flutuando demais, gente, não tem fluxo de caixa que aguenta. E quando Sim. aguenta a duras penas, tanto da indústria quanto do produtor. Isso tem que ser equacionado. Eu acho que assim, um dos pivôs do conflito de indústria com produtor é esse. A indústria ela não pode chorar o leite derramado. Se ela não fizer o que o mercado pede para fazer, ela quebra. Então, às vezes, o mercado caiu em fevereiro e se continuar caindo em março, tem que ter baixa de preço. Falamos, escuta, peraí, está entrando a entre safra, você vai baixar preço. O produtor não entende. Aí vem um Sim. conflito. Então, mas se não fizer, quebra. Então, assim, olha a estabilidade, o tanto que faz falta. Eu acho que é mais importante do que efetivamente a rentabilidade está muito alta ou muito baixa, ou que a produtividade do produtor está muito alta ou muito baixa. Isso aí a administração, enquanto não tiver uma organização geral do setor, é pontual e de cada um. Importante é cada um estar passando esse período que é de transição vivo, sobrevivendo. Maravilha. E quais são os limitantes à competitividade da produção de leite no Brasil, né? Quais são os fatores que prioritariamente deveriam ser resolvidos para aumentar a competitividade da matéria-prima produzida aqui, né, no nosso país? Aí são muitos fatores. Um dos fatores eu já citei, que é a questão da estabilidade de um sistema de produção. Não é perguntar qual sistema de produção é melhor. Se é o compost barn, se é o freestall, se é o cross ventilation, se é o pastejo rotacionado, se é o pastejo no coast cross, se é no Tifton, se é no Tanzânia, se é no Mombasa. A questão é de padronizar algum sistema de produção. O Brasil é muito grande. Citando o exemplo da Argentina e do Uruguai, a Argentina, quando você sai de uma fazenda e entra em outra, é como se não tivesse saído da fazenda. É igual, até a estrutura é igual. Ou seja, Caramba. lá é fácil de você fazer assistência técnica, é fácil do produtor controlar o custo de produção. É muito igual, é muito parecido o sistema. Aqui não. Aqui, se você pega as estradas de Minas Gerais e passa, por exemplo, vou citar aqui Passos, Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, para sair em Campo Belo, depois lá em Oliveira e tal, você se depara com uma centena de sistemas de produção. Mas tem cara que está ganhando dinheiro e assim por diante, tem outro que não está, mas isso para o setor em si não é vantajoso. A Sim. estabilidade de um sistema produtivo seria muito interessante para melhorar a competitividade, tanto do produtor quanto da indústria. O mineiro fala que é do couro que sai as correias. Se a Uhum. estabilidade do sistema de produção for boa, tiver mais leite produzido em uma região,
a indústria vai gastar menos para coletar aquele leite. Vai aumentar a rentabilidade que pode ser retornada para o produtor. Ou seja, a cadeia anda para frente. Mas tem outros fatores também. A questão da competitividade passa pela mão de obra. Não adianta nada você ter um sistema perfeito de produção se a mão de obra não for basicamente qualificada. O cara vai aplicar um antibiótico na vaca, ele não tem a noção do prejuízo que pode causar aquele antibiótico se ele for por tanto de expansão. E é um dos maiores problemas que a indústria tem, e um dos maiores fontes de conflito com o produtor é justamente o tal do antibiótico no leite. Por legislação, eu sou obrigado a jogar o leite fora, e o produtor às vezes não entende. Então isso é complicadíssimo. Tem uma briga muito grande que está acontecendo agora com os fabricantes. Período de carência desses antibióticos, isso é complicadíssimo. Isso não é competitividade? É claro que é. Ou seja, se o produtor perde toda a cadeia. Eu estou contando com o leite da indústria, o produtor está contando com o rendimento, com o dinheiro desse leite. Isso é um fator de competitividade. A questão de estabilidade de preço é fator de competitividade. Se o produtor tiver previsibilidade, ele pode investir, ele pode contratar um financiamento, ele pode aumentar o rebanho, ele pode melhorar a nutrição do rebanho, ele pode contratar técnicos para auxiliar ele de forma mais adequada, ele pode trabalhar no detalhe fino. Olha, depois de 30 anos, eu aprendi um negócio na propriedade do Afrânio, lá em Alpinópolis, que é na pré-ordenha, na sala de espera da pré-ordenha, ele está fazendo uma aspersão muito mais forte de água no gado, com uma ventilação muito mais forte. E isso é física pura. Quando você consegue tirar a água do gado mais rápido com a ventilação, ela vai tirar a caloria muito mais rápido, resfria o corpo do gado. Ele ganhou em produtividade, e a produtividade que ele ganhou já pagou o investimento. Ou seja, são detalhes, ele já está no nível do detalhe. Mas tem produtor que ainda está com arame farpado lá no meio do pasto e vaca cortando o peito. Vai ter que tratar com antibiótico. Olha o prejuízo. Vaca perdeu esse teto, acabou o preço venal da vaca com vaca de leite. Olha a discrepância. Sistema de produção. Então, assim, passa por muitos fatores. E cada um tem que olhar esses fatores dentro de casa, dentro da própria propriedade. E a indústria ser um elo comunicador disso e preconizador dessa estabilidade de produção e aumento de competitividade. Ô, Eduardo, eu vou fazer só mais 2 perguntas aqui para fechar, mas tem uma pergunta que eu acredito que seja polêmica. E aí você fica à vontade para responder ou não, né? E também é um assunto longo, você responde de forma mais objetiva, né? Você acha que a gente precisa de políticas públicas para incentivar a produção? Bom, é polêmico. É polêmico. Eu acho assim, eu acho que é muito pensando na agricultura familiar, né? Vamos pensar mais nesse público, né? Que a gente sabe que é assim, grande, é importante, né, nosso para a produção de leite, né? É claro, não, e até por uma questão social. Sim. Eu não sou nada contra a reforma agrária, desde que seja nos padrões que devem ser. E eu acho que todo mundo sabe o que eu estou falando, invasão de terra produtiva, eu abomino. Mas eu também não sou... E eu também, que fique claro. Mas eu não sou favorável a um paternalismo excessivo. Há um ditado que fala que a concorrência boa te deixa bom. A concorrência ruim te deixa preguiçoso. Se você for muito paternalista, você deixa qualquer setor, não é o setor de leite, não é o setor de carnes, não é o setor de indústria de metalúrgica, todo setor que tem uma interferência muito forte governamental, ele fica preguiçoso. E aí, um dia, vai vir um concorrente. E a hora que vem, o cara quebra. Então, assim, nós não podemos ficar preguiçosos. É lógico, a intervenção governamental para nos dar as mesmas condições que outros países têm, eu acho que é justo. Por exemplo, cotas de entrada de leite importado. A gente sabe que o custo de produção de Argentina, de Uruguai, de Nova Zelândia é muito mais baixo que o nosso. A Argentina não tem reposição do que eles tiram do solo. Ou seja, ainda é uma produção teoricamente extrativista. O custo de produção deles é muito mais baixo. O clima temperado tem um fator agregador de matérias-primas, pastagem de melhor qualidade. Nós não vamos conseguir competir de passo a passo, para a par com eles. Ou seja, tem que ter um pequeno protecionismo. Se abrir de tudo o mercado, talvez vai complicar. Ou não.
ou se der o choque aí, talvez vai acontecer alguma coisa e a gente fique melhor, porque nós temos condições, talvez, de produzir tão barato quanto eles. Não vejo isso nos sistemas que nós temos hoje, no Sudeste principalmente, mas no Sul, quem sabe. Então, podemos setorizar no Sul produção de leite, mas eu acho que para ter as mesmas condições, nós devemos ter os protecionismos que tem em outros países. Nós sabemos que tem subsídio em outros países e assim por diante. Só de não permitir que o lixo internacional venha para o Brasil já é uma boa ajuda. Agora, muito mais do que intervenção de governo, nós temos muita lição de casa para fazer dentro do setor. Não adianta nada a gente pedir benção, vai lá, bate na porta, falou, para aí de importar e assim por diante, e a gente continuar nessa briga que nós temos de indústria com o produtor e ser o elo fraco da cadeia, de não bater de frente com o setor de consumo e o setor de venda. Isso aí depende de nós. Vou citar o caso de logística. Se a gente for em algumas regiões aí, tem 10 caminhões de laticínio passando no mesmo rastro um do outro. Olha Sim. que coisa, assim, isso é incrível. Isso aí é o cúmulo do absurdo. O que o produtor tem a ver com isso? Praticamente nada. Mas a indústria tem. E não se conversam. Olha que coisa mais... E todo mundo pagando aí 20 centavos, 15 centavos, 25 centavos de frete e não é capaz de sentar para tentar fazer alguma coisa para melhorar isso. Por quê? Aí envolve orgulho pessoal, ciúme de homem e assim vai. Tentar preservar o próprio laticínio e preservar não seria melhorar o custo de produção? Assim, nós temos muita lição de casa para fazer que é muito mais relevante do que bater na porta de governo. Eu não sou muito favorável a protecionismo. Eu sou um precursor e um defensor do livre mercado, salvo se tiver casos de grande exceção. Mas vamos fazer lição de casa. Temos muita coisa para fazer, sabe? Mas muita coisa para progredir aí. Espero ter respondido, porque esse é um assunto realmente polêmico. Sim, e outra sim. coisa, se fosse um governo muito forte, com muito dinheiro, um país riquíssimo, que estivesse sobrando, vamos lá bater na porta, dá um pouquinho para mim. Mas não é muito o caso. Não é o nosso caso. Livro fiscal esse ano, então não vai adiantar muita coisa pedir, não. Exato. E aí, assim, para a gente fechar, infelizmente, né, a vontade é que eu pudesse ficar 10 horas do seu lado e absorver o máximo que eu pudesse. Eu queria só que você, assim, para fechar, falasse, né, como que dá para equilibrar custo de produção, preço de leite e consumo. Consumo... Só para recapitular mesmo, né, tudo que você já disse aqui. Justamente. Consumo é um dos elos dessa equação aí, que é o mais difícil da gente, enquanto indústria e enquanto produtor, interferir. Muito embora seja um dos fatores mais importantes. O produtor e indústria tem como interferir em consumo através de campanhas institucionais para aumento de consumo, como acontece em outros países. Quem tiver curiosidade... E você pode até colocar alguns links do Got Milk na transcrição. É super interessante. Não precisa saber inglês para entender o que está sendo colocado nesses vídeos, mas é, assim, muito interessante. As histórias desses programas de incentivo ao consumo são boas e de sucesso. Então, nós poderíamos fazer alguma coisa enquanto cadeia para que isso... para que o consumo de leite ele aumentasse ou não diminuísse, vamos dizer assim. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados com os leite vegano aí, e assim por diante, e mais preocupados em denegrir esse pessoal do que progredir com a página. Eu acho que é muito mais um trabalho de progressão nossa. Tem muito consumo para ser aumentado, o consumo per capita do Brasil ainda é muito baixo, países vizinhos têm consumo maior, então nós podemos progredir nisso. Ensinar a meninada aí que leite é bom, não é ruim, leite não faz mal. Mas tem o intolerância à lactose, tem o zero lactose que está aí e assim por diante. Então, acho que produtor e indústria podem interferir no elo de consumo aí dessa forma. Fora isso, é muito difícil interferir, porque depende de poder aquisitivo. E poder aquisitivo é muito mais de empregabilidade, políticas governamentais, não está na nossa mão. Agora, a flutuação do mercado em si, nós podemos atuar. A disponibilidade, nós podemos atuar. E quando se atua na disponibilidade, no controle maior de oferta e procura, você dá mais estabilidade para o mercado. Isso ajuda todo mundo. Ajuda tanto a cadeia de produção, indústria e produtor,
quanto o varejo, que vai estabilizar uma margem que seja suficiente para ele, tanto o consumidor. Em 2022, nós tivemos um trauma, uma ruptura muito grande do consumo entre os meses de julho e agosto. Leite longa-vida, por exemplo, bateu na gôndola R$ 7, R$ 8 o litro. O consumidor travou. A dona de casa, ao invés de levar uma caixa, levava 4, 5 litros. E às vezes misturava até com água dentro de casa. Olha para você ver, que coisa absurda. Mussarela é a mesma coisa. É isso que eu ia falar, mussarela também. R$ 70, R$ 80 o quilo. Então, ninguém era muito compra. melhor fazer churrasco do que comer queijo. Ou seja, esse tipo de ruptura é ruim para todo mundo. Era muito melhor que o mercado ficasse um pouco menos flutuante, desde que garantisse a rentabilidade para todo mundo. Ou seja, essa lição de casa é nossa. Nós é que temos que fazer. Aí, se você perguntar assim, tem gente que é interessado na flutuação de mercado? É óbvio que tem. Isso é o capitalismo selvagem. Mas tem muita gente que não é interessado nisso. Vamos juntar, vamos unir. Vamos colocar as lideranças nossas para trabalhar. Exatamente. Vamos começar a organizar e cobrar do pessoal. Falei, gente, né? É tanta gente boa. Fala assim, nossa, a gente tem tanta gente boa, tanta gente experiente. A gente só precisa de colocar esse povo para poder conversar. É isso aí. Nós temos grandes líderes no mercado. Sim, e essas lideranças, elas têm que ser cada vez mais sintéticas, cada vez mais direcionadas em poucas pessoas. Baluartes efetivos de representatividade de classe. Como nós já tivemos Jorge Rubens aí e outros, hoje tem grandes líderes no mercado aí, mas assim, ainda um pouco pulverizados. Nós temos que tentar agregar isso aí em uma cadeia um pouco mais coesa. Quando a gente, né, o Papo de Laticínios é uma iniciativa da Evomilk, né? A Evomilk é uma empresa de tecnologia. E aí a ideia foi de criar, eu falo assim, o Papo de Laticínios não é só um podcast, ele é uma comunidade, né? E a gente quer, assim, que todo mundo, o pessoal que vem aqui fala, gente, isso aqui não é nosso, né? É uma comunidade do nosso setor, porque o que a gente quer é isso, é trazer gente para poder trazer informação, compartilhar conhecimento, porque eu tenho uma preocupação com o meu setor, o meu sócio tem uma preocupação com o nosso setor, e a gente precisa que tudo esteja equilibrado e que seja sustentável, porque, eu falo, é muita gente envolvida, né? O leite está em quantos municípios do Brasil? Quantas empresas envolvidas? Então a gente vê assim, pessoas saindo da atividade, produtor abandonando a atividade, laticínios quebrando, né? Fábricas que produziam embalagens indo para outros setores. Então assim, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, tem que olhar e tem que começar a conversar, vamos reunir, a nossa intenção aqui é de ajudar o setor, né? De realmente fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo pelo setor? Então nós estamos fazendo alguma coisa, né? Eu acho que todo mundo vai ter que começar a doar um pouquinho para a gente mudar. Daqui 10 anos a gente não pode estar contando a mesma história de agora, né, Eduardo? Exatamente, o tempo passa. Pois eu falo isso muito do pessoal nosso. Isso vem de São Francisco de Assis, começa fazendo o que é necessário. Depois o possível e daí depois o impossível. São Francisco de Assis, que é um dos representantes mineiros aí, né? Tá o Rio São Francisco que nasce aí, corta Minas Gerais inteira praticamente. Ensinamento dele, vamos fazer o que é necessário. E tem muita coisa necessária para se fazer no setor que deve e tem que ser feita. E aí tem muitos convidados nossos que vêm aqui, que são pessoas que estão há mais tempo no setor, eles falam isso, falam, Sara, eu estou há 20 anos, ou há 30 anos, ou há 15 anos, e a gente vê a mesma coisa, olha, a gente precisa de fazer alguma coisa, mas a gente não mudou quase nada, né? Não mudou, a gente teve grandes mudanças, por exemplo, de CPP, né? A gente teve algumas melhorias de resfriamento, mas ainda tem muitos grandes detalhes que a gente precisa de se atentar e realmente fazer alguma coisa, né? A gente tem, eu falo que o pessoal pergunta aqui assim, na hora que acabar o seu assunto lá do Papo de Laticínios, falou, gente, não vai acabar não. Não acaba. Nós temos papo para falar pelo menos mais umas 10 horas aqui, você pode ter certeza. Só nós dois, né? Então, é muito, muito papo que a gente tem aqui pro Papo de Laticínios. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, né? Eu não vou tomar mais o seu tempo, porque eu sei que o seu tempo aí é valioso, hoje o Sara precisa de você. Muito obrigada pela sua doação, pela sua aula, foi incrível, né? Nós estamos aqui de portas abertas, sempre que você puder, por favor, né? Venha, compartilhe o seu conhecimento. Eu acho que tem muitos pontos aqui que a gente falou de forma bem superficial, porque pra gente se alongar, a gente tem... porque assim, eu fico com vontade de falar, vou perguntar um pouquinho disso, né? Ver a opinião dele sobre alguns pontos. Mas acho que tem muita coisa que a gente precisa se aprofundar e que
a cadeia precisa de você. Então, sempre que você puder, por favor, né, venha bater um papo aqui com a gente. Eu acho que esse primeiro bate-papo realmente tinha que ser mais abrangente, até para a gente conhecer um pouco mais do que está pautando no setor atualmente, essa questão de ciclos e assim por diante. Se quiser aprofundar, estou à disposição, é lógico. Nós tivemos essa agenda aí, nós tínhamos que fazer a agenda com 2 semanas de antecedência, mas dá para fazer. Eu acho assim, divulgar e compartilhar conhecimento hoje gerar crescimento para todo mundo. E ninguém cresce sozinho. Tem que crescer em conjunto, todo mundo junto. Eu acho que nós devemos, enquanto setor, crescer em conjunto. Eu acho que a mensagem final é bem essa aí. Comecei lá com o Samaritano, e eu acho que cabe encerrar realmente com não desejar para ninguém o que você não quer para você. Isso não é mandamento meu, não. Isso aí quem mandou foi Jesus. Foi o único dele. Ama teu próximo. Na verdade, ama Deus sobre todas as coisas, seu próximo com a si mesmo. Então, assim, se a gente pensar um pouquinho mais no setor, com a proximidade que nós deveríamos ter, como próximo mesmo, que todo mundo tem que crescer junto e não pisar na cabeça de um para crescer sozinho, acho que nós vamos evoluir muito e muito mais rápido. E, no que depender de mim, e que já fica a disponibilidade aqui, pode contar comigo. Estou à sua disposição. Muito, muito obrigada. Ô, Eduardo, e para quem quiser, né, acompanhar, não sei se você publica alguma coisa nas redes sociais, se você tem esse costume, mas o pessoal te acha, quem quiser conversar com você, tirar alguma dúvida com você, onde que as pessoas te acham? No LinkedIn, no Instagram? No LinkedIn vai ser um pouco mais fácil. É sempre Eduardo P. Nascimento. O Instagram também. E eu estou em praticamente todos os grupos aí dos laticínios do Brasil. Em Minas, os grupos do Sileng, da Nata do Leite, que foi onde a gente se conheceu lá, e outros grupos que a gente tem das indústrias do laticínio. Estou em grupos de produtores também, mas assim, fiquem à vontade. Me encontrar, vocês me encontram com certeza. Independente de não me conhecerem pessoalmente, estou à disposição de todo mundo e de cada um. Partilha de conhecimento é o que eu tenho tentado fazer. Eu tenho falado que eu estou devendo muito para os meus filhos, principalmente. Eu tenho 2 filhos, já são grandes. Um é mineiro de formação, o outro é mineiro de concepção, lavrense de concepção. E eu estou devendo muito para eles divulgar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre liderança, sobre setor, sobre esses percalços que nós passamos e até alguns causos que são pitorescos que eu acho que tem que ser compartilhados. Sim, porque eu aprendi muito com isso. E eu acho que esse aprendizado ele tem que ser compartilhado. Contem comigo para isso. Mas pelo LinkedIn eu acho que é uma comunicação mais fácil. Eduardo P. Nascimento. Tá, a gente então já vai ficar combinado aqui que nós vamos fazer outros episódios e aí nós vamos fazer episódios só de causos também. A gente quer trazer isso aqui, eu acho que é um negócio muito interessante, eu acho que tem muita coisa, todo mundo que a gente encontra sempre tem um caso muito engraçado para contar ou um caso muito trágico, né? Mas eu falo, as coisas que marcaram o setor a gente tem que trazer para cá e deixar registrado aqui para as próximas gerações. Eu falo assim, tudo que a gente gravou vai ficar lá no YouTube eternamente, as pessoas têm a oportunidade de ver, né, daqui a 10, 15 anos vai estar lá ouvindo nossos casos. No próximo eu vou te contar o caso de um retireiro que também nos dias de campo nós fizemos, que ele enxergava bactéria. Esse fica para o próximo, para a cena dos próximos capítulos. Tá, vai ficar guardado aqui. O retireiro que enxergava a bactéria. Esse deve ser muito interessante. Não usava microscópio. É mais interessante ainda. Pessoal, se inscrevam no nosso canal agora. É só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, acionar o sininho e vocês vão acompanhar episódios incríveis igual o que você acabou de assistir nesse momento. Nós estamos também no Spotify, só você seguir lá, Papo de Laticínios. E procura também pelas nossas redes sociais, né? Siga nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no TikTok, Sara.machados ou arroba Papo de Laticínios em todas as redes ou Evomilk_BR. Um beijo para vocês e até a próxima semana.